Pessoal, aqui é a última transparência. Eu vou falar aqui sobre a ideia do microkernel, tá? Ideia do microkernel. Primeiro, vocês têm que entender o que é o kernel. Eu já falei várias vezes, mas vamos lá de novo. Eu tenho aqui o processador. O processador ele pode estar rodando código em modo kernel ou em modo usuário. Super importante isso. O que roda no modo kernel é o sistema operacional. O sistema operacional roda no modo kernel e o que roda em modo usuário são os processos. Tanto faz se é do usuário, do root, tal, tudo quanto é processo está rodando aqui como no modo usuário do processador. Certo? O, na época que o. Na década de 80, havia a tendência, né, de que a gente colocasse a menor quantidade de código possível rodando em modo kernel. Ah, o kernel é o que atende interrupções. Então, vamos supor que eu tenha um loop dentro do kernel, tá? Então vamos supor que eu tenha um loop dentro do kernel, ou seja, dentro do kernel, dentro do SO, rodando em modo kernel, tá? Se esse loop estiver com as interrupções desabilitadas, e esse loop ele foi mal construído, teve um erro no código onde o loop ele está testando uma variável que nunca vai ser atualizada, então esse loop fica infinito e a gente trava o kernel, trava toda a máquina. Então a ideia era, vamos tentar colocar o máximo possível de código que vai fazer o tratamento de system calls, tentar colocar o que der para rodar em modo usuário. E vamos deixar apenas dentro do kernel o que é essencial, o que a gente precisa para fazer as coisas funcionarem. Então, essa é a ideia do microkernel. Vamos colocar o máximo possível de código do kernel rodando em modo usuário. Só que o que roda em modo usuário são processos. E dentro do mundo Unix, eu acabei de falar que é processo como root, processo de usuário normal. Mas aqui nessa ideia aqui de microkernel, o pessoal estava tendo a ideia aqui de colocar como processos rodando em user mode processos que que ajudam no tratamento de system calls. Então a ideia seria, vamos criar aqui um servidor de processos um servidor de não, pera aí. Aqui ele falou assim, vamos supor que eu tenha aqui um client process, um processo como, por exemplo, o Firefox, tá? O Firefox vai precisar com que eu faça o open, read, write. E aí, o Firefox, quando ele vai fazer um read, ele vai pedir para o servidor de arquivos para fazer o read. Uma system call read, write. Esse memory server está respondendo por fork, exec. E aí, quando o Firefox for pedir um fork, ele vai mandar aqui uma mensagem para o servidor de memória, e o servidor de memória vai fazer o fork. Então, o que faz o microkernel? O microkernel faz o mínimo possível dentro do kernel, mas processos que estão rodando em user mode vão estar trabalhando aqui em conjunto com o microkernel para atender a system calls, como fork, exec, read, write.
essa que é a ideia aí do microkernel. O Tannenbaum ele argumentava o seguinte, que se eu colocar o mais código rodando aqui como file server, memory server fora do kernel, então a chance de eu ter problemas dentro do kernel e travar o kernel é menor. Ele falava assim que sempre quando alguém escreve o código, ele vai cometer erros. Fatalmente alguém comete erros. Então, vamos tentar deixar o máximo possível de código fora do kernel, e aí a chance de se cometer erros fora do kernel, né, fora do kernel, vai ser maior. E vamos deixar só código bem enxuto rodando dentro do kernel, e esse código bem enxuto é o microkernel. Tá legal, pessoal? Então, uma pergunta que vocês poderiam fazer aí seria por que usar microkernel? Por que criar um por que criar um sistema operacional microkernel? Ou, outra pergunta é, o que é um sistema operacional microkernel? O que é um sistema operacional microkernel? O que é um sistema operacional microkernel? Então, aqui é uma pergunta, um testinho que vocês poderiam fazer. A outro testinho é, por que criar um sistema operacional microkernel? Eu acho que o que é um sistema operacional microkernel, eu acho que eu já expliquei, mas vou responder de novo, tá? O sistema operacional microkernel é aquele onde eu coloco uma parte do kernel rodando fora do kernel como processo de usuário. E por que eu vou criar um sistema operacional microkernel? Para fazer com que o kernel seja enxuto, dando margem a menos erros dentro do kernel. E consequentemente, né, se o sistema operacional falhar, que ele falhe quando ele estiver aqui rodando como um processo em modo usuário. Essa é a grande ideia do microkernel, tá bom? Isso tem a ver com mecanismo e política. Mecanismo seria aquilo que você precisa para realizar as coisas. Então, dentro do microkernel, eu tenho uma forma de estar acessando o I/O. Então, acessar o I/O. Então, acessar o I/O seria um mecanismo, acessar o I/O. Toda vez que eu precisar de acessar o I/O, eu vou ter que obrigatoriamente estar rodando código no modo kernel. Então, esse acessar o I/O tem que estar dentro do microkernel. E ele tem que ser um mecanismo oferecido pelo microkernel. A forma como eu vou acessar o I/O é a política. A forma como eu acesso o I/O é a política. E quem me dá a política vão ser, por exemplo, o servidor de arquivo, servidor de memória. Esses caras é que vão me dar a política, que vão usar a ferramenta dada aqui pelo microkernel. Tá? Então, outra pergunta terceira pergunta aqui seria o que tem a ver mecanismo e versus política no microkernel, tá bom? O Minix ele trabalha. A ideia do Minix é ter um sistema que oferece system calls no estilo Unix, mas onde a construção dele, a arquitetura dele é no estilo microkernel e não no estilo monolítico, porque o Unix vinha vindo no estilo monolítico. E aí o Tannenbaum resolveu criar como se fosse um Unix linha, né? Só a interface, só os system calls que são Unix, mas todo o interior do Minix, né? Seria totalmente diferente do microkernel. Então, quando o Tannenbaum está criando o Minix, ele imagina que ele está criando aí um sistema operacional que tem uma cara de antigo no sentido em que as system calls são compatíveis com Unix,
e ao mesmo tempo revolucionário. Por quê? Porque o interior dele é todo microkernel, e a ideia seria que então que o Minix fosse mais robusto, mais à prova de problemas dentro do kernel. É, eu vou falar agora quais são os problemas disso, tá? Então, antes de eu falar sobre problemas, eu vou falar uma briga que deu entre o Linus Torvalds. O Linus Torvalds, então eu vou falar aqui sobre o Linus Torvalds. Linus Torvalds. O Linus Torvalds era um jovem estudante lá na Finlândia, né? O Tannenbaum é um professor na Holanda, né? Aí o Linus Torvalds ele está usando o livro do Minix com o professor dele lá na Finlândia, e ele começa a participar de uma lista de discussão do Minix. E ele não engoliu muito essa história de microkernel. Ele achou que, na verdade, todos esses argumentos que eu acabei de falar, por que o microkernel é bom, né? Que são argumentos dados pelo Tannenbaum, o Linus Torvalds ele discordou disso. Ele acho que ele era um gênio, né? E ele conseguiu perceber como aluno que não tinha tanta vantagem assim essa ideia do microkernel. Eu vou eu vou tentar falar para vocês aqui. O primeiro grande problema é que para eu estar, por exemplo, usando um serviço do kernel como acessar o I/O, eu vou precisar de estar toda hora fazendo um chaveamento do modo usuário para o modo kernel. E toda vez que eu chaveio para o kernel e retorno, isso dá overhead. Então, uma coisa que acontece é que o chaveamento kernel usuário ele causa um grande overhead. Ele causa um grande overhead, porque é muito mais complexo você chamar alguma coisa dentro do kernel. Quer dizer, é muito mais complicado você chamar alguma coisa de fora do kernel para dentro do kernel do que se você estivesse totalmente dentro do kernel fazendo as coisas. Por exemplo, vamos supor que você está implementando a system call read. Todo o código do read está dentro do kernel, tá? Aí, se todo o código do read está dentro do kernel, na hora que você vai acessar o I/O, você não tem esse chaveamento do kernel usuário, né? Usuário para kernel. Você não tem esse chaveamento aqui de modo. Se você não tem esse chaveamento de modo, você vai evitar aí um monte de complicações que acontece, tá legal? Porque está tudo lá dentro como um sistema monolítico. Isso aqui é um problema, e isso causa uma perda de performance, né? Esse overhead leva a uma queda de performance do Minix. Um outro problema é a forma como as mensagens são trocadas. Aqui eu falei que por exemplo, o Firefox aqui como um client process, ele vai pedir aqui um read pro file server. Para isso ele precisa de enviar uma mensagem. Para ele enviar uma mensagem, ele precisa também de pedir um serviço aqui para o kernel. Ele vai executar alguma trap, alguma coisa para enviar essa mensagem aqui para o file server, tá bom? Então toda troca de mensagens envolve uma trap. Na hora que você vai enviar uma mensagem, o que você vai ter que fazer? Quer dizer, como é que você vai... Vamos supor que eu faço uma read e tem que retornar aqui 1000 bytes, tá? Por causa do read. O read retorna 1000 bytes. Como é que esse ambiente microkernel aqui vai retornar esses 1000 bytes? Como é que esses 1000 bytes vão sair do file server e vão para o client process? Será que eles vão ter que caminhar aí como se fosse um pacote do TCP/IP? Será que eles vão ter que ser copiados em algum lugar? E a forma como as mensagens
são trocadas e como esses bytes caminham dentro das mensagens, também se torna bastante complicado. Bom, mas o que eu tenho então como um outro problema é bastante troca de mensagens, troca de mensagens, e a forma e eu diria, vamos por aqui, um outro problema também é, é como a informação como a informação é enviada através das mensagens. Se eu tiver que copiar, por exemplo, os 1000 bytes do retorno do read dentro da mensagem, isso vai causar um overhead gigantesco, porque eu vou ter que então eu vou estar fazendo um monte de cópias de um buffer para outro buffer. Enquanto se eu estivesse usando um sistema monolítico, eu não estaria preocupado com troca de mensagens, com a informação, que informação que está dentro da mensagem. Não, eu apenas retornaria os 1000 bytes no buffer do usuário, né? Porque a System Call Read passa, um dos parâmetros é o endereço do buffer do usuário, e o kernel, né? Ia pegar e ia jogar o que ele precisa dentro do buffer do usuário em em um chaveamento, né, do usuário para o kernel só. Ele não ia ter que ficar toda hora chaveando, trocando 1 zilhão de mensagens entre o file server, entre o memory server. Tem outros problemas. Tem um outro problema, é como é que fica a tabela de processos é, nesse ambiente microkernel. O Tannenbaum ele tinha proposto com que a tabela de processos fosse fragmentada, uma parte ficava no file server, outra parte no memory server, e toda vez que alguém atendia uma system call, essa tabela de processos que estava fragmentada também deveria ser atualizada pelos diversos processos, também pelo microkernel. Por exemplo, na hora que um processo ia fazer um exit, então uma parte da tabela de processo que está no file server tem que ser retirada, do memory server tem que ser retirada, e dentro do microkernel também tem que ser retirado. Na hora que o Linus Torvalds viu todos esses problemas que estavam dando dentro do Minix, ele teve uma brilhante ideia: não vou trabalhar no Minix como um microkernel, eu vou reescrever o código do Minix como um sistema monolítico. E isso deixou o Tannenbaum fulo da vida, né? Porque ele falou: caramba, ele está pegando o meu trabalho, que seria revolucionário, né? E está fazendo um retrocesso gigantesco. Acho que ele falou alguma coisa do tipo: se o Linus Torvalds fosse meu aluno, ele ia passar, mas ia passar com C. É um comentário aí que acho que todo mundo que gosta de Minix e Linux sabe, né? Então, e no final, quem acabou ganhando aí a disputa Minix e Linux foi, óbvio, o Linus Torvalds. A história continua, tem muita coisa atrás dessa história aí do problema que deu e como que o Linux ganha em cima do Minix, mas vamos parando por aqui.